Bom, nesse vídeo aqui, pessoal, nós vamos ver agora o XP Gold, né, um fundo de investimento da XP, que tem como principal ativo aí, como principal ativo do portfólio e principalmente o principal ativo para o marketing, né, que o nome dele já diz tudo, é o ouro. Então, nós vamos abordar esse fundo aqui e principalmente mostrar a diferença dele com o Orma Ouro. Já tem, se eu não me engano, 2 vídeos onde eu falo do Orma Ouro, né? O último foi bem mais completo. E nesse vídeo aqui eu quero falar desse fundo. Eu vou abordar aqui 6 aspectos muito interessantes dele para você entender de uma vez por todas qual que é a diferença e quais são as vantagens e desvantagens. Então, para a gente começar aqui, ele é um fundo multimercado, multi-estratégia, tá certo? Então você consegue ver esses dados aqui nos documentos que o fundo disponibiliza, no caso aqui, ó, multimercado, multi-estratégia. E por ser multimercado, multi-estratégia, ele tem uma possibilidade muito grande de investimento, ele tem uma flexibilidade que outros fundos não dispõem, tá certo? Isso significa que ele vai ter liberdade de investir nos mais variados tipos de ativos, o que muitas vezes não ocorre com outros fundos multimercados que têm uma estratégia às vezes específica e são mais restritos, tá? Então ele é um multimercado multiestratégico, que significa que ele tem muita liberdade de investimento, liberdade de investir praticamente todos os ativos, pode investir no exterior para se proteger, né? Quando o mercado lá estiver melhor, ele pode investir no exterior, pode investir dentro do Brasil em vários ativos, renda fixa, ações, outros fundos de investimento, enfim, é um fundo muito versátil. E a principal diferença dele, né, que todo mundo pergunta, qual é a diferença para o Orma Ouro, XP Gold? Então é muito importante entender essa diferença para você entender a performance dos dois e principalmente os riscos envolvidos. O XP Gold, ele investe em ouro, somente em ouro, não atrelado à variação cambial. Ele se protege da variação cambial do dólar, tá? E o rendimento dele, como diz aqui, é atrelado à variação do ouro somado ao CDI. No Orma Ouro a gente tem um fundo que investe em ouro, no caso, no mínimo 80% do patrimônio líquido do fundo investido em ouro, e ele é atrelado à variação cambial. Isso significa que o fundo pode ser beneficiado com a alta do ouro e com a alta do dólar, tá certo? Então, muitas vezes se o ouro caiu, mas o dólar foi bem, você tem aí um fundo que teve um rendimento bom, né? E aqui no caso do XP Gold não, você se protege do dólar através de operações estruturadas aí com derivativos, ele se protege da variação do dólar e se expõe ao ouro. Então a gente tem aqui a performance dos últimos 36 meses, né? E a gente vê que ela é bem de acordo, não que ela seja igual, mas ela tem uma forte correlação com a do ouro, porque ele investe em outros ativos também, tá? Lembrando que o ouro foi o ativo que mais se valorizou, né, nesse ano agora aqui que passou, tá, junto do dólar. Então você tem aí um cenário favorável para esse tipo de fundo, tá? Então a principal diferença é essa. O fundo multimercado multiestratégia tem muita possibilidade, enquanto o Orma Ouro é multimercado estratégia específica, se não me engano, tá? E o Orma Ouro está atrelado à variação do dólar e o XP Gold não está. Então essa é a principal diferença que você tem que saber. Obviamente que você tem que levar outros aspectos em consideração, não só em relação, né, aos tipos, ao ouro, né, ao tipo de ativo que ele investe, no caso do ouro, como ele investe, mas também um aspecto muito interessante que você consegue ver aqui na lâmina, né, no caso no prospecto, que esse fundo ele pode investir, não há limite para ele, né, em operações superiores ao patrimônio líquido, tá certo? Então isso significa o quê? Significa que o fundo pode operar alavancado, tá? Pode operar, não significa que ele está alavancando e nem que vá alavancar, e nem que vá operar alavancado, mas isso significa que é um risco de você ter que aportar mais dinheiro no fundo, porque se ele pode realizar operações superiores ao patrimônio líquido, quer dizer que ele está sujeito a perder o seu patrimônio líquido integralmente, tá certo? Então é um risco do mercado financeiro, muito pouco provável que isso aconteça, mas você tem que saber exatamente onde você está colocando o seu dinheiro. Então você tem que ler a lâmina, então essas são informações que o próprio fundo disponibiliza e você tem que saber interpretá-las
para entender, né, o que está sendo feito, tá certo? Então ele pode investir mais do que o próprio patrimônio líquido e não há limites, tá? Então isso é uma coisa, uma bandeira vermelha aí se você for uma pessoa mais conservadora, tal. Então entre em contato com o fundo para entender, mas saiba que há essa possibilidade, não que ela será feita, né? E nem se for feita ela será um desastre, mas você tem que saber se é possível, você tem que estar ciente disso, tá certo? Então, nós já vimos aqui a principal diferença do XP Gold para o Orama Ouro. Nós vimos, né, que ele acompanha o ouro sem atrelado ao dólar, sem estar atrelado ao dólar, junto do CDI. Tá? Algumas informações muito fáceis de conseguir, né? A movimentação mínima, a aplicação inicial mínima são relativamente baixas, tá certo? Taxa de administração também dentro do esperado. Mas o mais importante é você entender realmente o que você está comprando, porque às vezes você vai comparar o fundo com o Ibovespa, ele vai estar melhor, vai estar pior, dependendo do ano, e você está comparando duas coisas diferentes, porque o Ibovespa ele se comporta aí, né? Vamos colocar aí que o dólar, o ouro no caso, ele é um seguro financeiro, né? Então a gente tem que entender isso. O ouro é um seguro financeiro utilizado por muitos investidores como um hedge, porque ele tende a se comportar na contramão do mercado. Então, se o mercado vai muito bem, você tem que o ouro vai mal, porque as pessoas não estão comprando ouro, porque se o mercado está bom, para que você vai comprar seguros financeiros? Quando há um desconto no mercado, uma queda, uma correção, né, que eles assim falam, você tem que o ouro tende a se valorizar. E parte dessa valorização que ocorreu no ouro, no cenário mundial, foi em decorrência da Bolsa Americana, né, que teve a maior queda em dezembro. Eu acho que uma das maiores quedas da história dela aconteceu em dezembro, uma grande correção no mercado financeiro. E nesse cenário, derivativos como ouro, seguros financeiros como ouro e derivativos como puts de venda sobre o índice SP500 se valorizaram bastante. Então a Bolsa Americana ela tem um impacto muito grande no mercado financeiro global, né? Ela é um termômetro, assim como a Bolsa da China, e o ouro se valorizou justamente em parte, né? Não só por isso, mas em parte por causa dessa correção, tá? E ao mesmo tempo disso, o Ibovespa, se não me engano, valorizou 15% esse ano e o ouro também. Então são cenários aí que ocorrem, né? Porque a nossa bolsa está passando por um período de alta, né? Que começou em 2016. Então nesse cenário há aí uma caminhada junta, mas no geral, quando o ouro se valoriza, nós temos aí uma desvalorização das bolsas, tá certo? Então é bom você ter isso em mente, porque esse ano pode ter sido um ano atípico, onde o ouro se valorizou muito e o dólar se valorizou muito e o Ibovespa se valorizou assim 15%. Mas em compensação, em 2015, 2014, no auge da crise, a gente tem um cenário em que o Ibovespa derreteu, o dólar subiu e o ouro caiu, né? Então o Brasil estava descolado do mercado mundial, enquanto havia uma crise aqui, havia um oba-oba lá fora, tá certo? Então é preciso analisar esses cenários para que você não compare, né, não compare investimentos de forma errada. Então, por último, entender, né, que a performance desse fundo ela tenderá a ter uma correlação inversa com o mercado financeiro, tá? Justamente por isso. Não sempre, mas na maioria das vezes, o ouro é um ativo que se comporta de maneira contrária ao mercado, assim como o dólar. Então, quando você tem uma alta do dólar, você geralmente tem uma queda do Ibovespa, tá? Por isso que justamente em situações de crise, muitas pessoas investem em dólar, fundos cambiais, tá certo? E esses ativos são justamente procurados como portos seguros numa situação de incerteza. E é claro, não só para especular, para lucrar, mas para cobrir aí algumas perdas que possam decorrer. Essas perdas podem decorrer aí de uma queda no mercado de ações, tá certo? Então é isso. O fundo é para quem gosta realmente de investir em seguros financeiros, para quem tem interesse em se expor ao ouro de uma maneira sem ser afetado pela variação cambial. Ele é aí no caso, o único fundo do Brasil que possui esse objetivo. Outros fundos podem sim se expor ao ouro, mas o fundo que se propõe aí
no caso bem claramente, né, uma coisa bem direta, é o XP Gold, sim, fundo multimercado multiestratégico. O Oraman, no caso, se protege através do ouro e do dólar, e tem um fundo da Caixa que eu não recomendo, que ele é muito caro, e ele tem praticamente, ele se expõe a ouro a partir de derivativos na Bolsa de Londres. Eu já li a lâmina dele e não tem quase nada exposto a ouro. A maioria do dinheiro do fundo fica acumulado em LFT, Tesouro Selic, esperando oportunidades. Então você vai pagar uma taxa gigantesca e não vai estar exposto realmente ao ativo que você quer, tá? Então o XP Gold é realmente o fundo que vai se expor somente ao ouro, e o Oraman Ouro vai se expor ao ouro e ao dólar, tá? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui embaixo tem um link do vídeo do Oraman Ouro. Tem um link aqui embaixo para você se cadastrar na minha lista de e-mail e ficar por dentro do conteúdo de investimento, bem como promoções de produtos, né, que eu lanço, tá certo? Então tem todos os links aqui embaixo. Tem aqui o link para você ter acesso ao livro Estratégia Barbell, que tá com desconto, né, um desconto aí que vai durar por tempo limitado, e é onde você vai aprender a aplicar essa estratégia também, uma estratégia de proteção do seu patrimônio, através do investimento majoritariamente em ativos seguros e apostando em ativos arriscados, uma pequena parcela. Então todos os links estão aqui embaixo se você tiver interesse em comprar, em conhecer mais. Mas no geral, curta o vídeo e cadastre na lista de e-mail para você ter acesso a um material exclusivo. Então esse é o vídeo de hoje. Um grande abraço e até mais.